Fala galera, estamos começando mais um quadro Fala Kim. E hoje, neste quadro, depois da gente causar bastante polêmica aí sobre o pessoal de análise técnica, o pessoal de tape reading, a gente vai começar seguindo, desmistificando para você o mercado real e como ele realmente funciona. Bom, uma coisa que é importante, as pessoas passaram a me perguntar, né? Kim, se o mercado não funciona como você está falando, que é aquelas análises de candle, aquela análise de figura, elefante voador, dinossauro vomitando, como é que ele funciona? Bom, basicamente você já percebeu, acontece o deslocamento de preço. Então, o deslocamento de preço, por que esse deslocamento de preço ele ocorre? Você acha que um gestor, um fundo de investimento, ele vai tomar uma decisão com base no que está acontecendo com uma figura ou com o que aconteceu naquele minuto dentro daquele candle? Não, nenhum trader de fundo de investimento toma uma decisão com base nesses indicativos. Eles tomam uma decisão com base no preço, ou seja, o que está acontecendo com o preço. Então, como é que esse preço ele se desloca? Obviamente, na economia normal, né, uma diretriz normal econômica, a gente tem o deslocamento de preços ocorrendo através da curva de oferta e demanda. E vários fatores influenciam na curva de oferta e demanda, mas um fator que é preponderante para que os ativos tenham esse tipo de deslocamento é o que? É basicamente juros. E aí as pessoas às vezes se perguntam, Kim, mas não é o fluxo que desloca o preço? Mas o que desloca o fluxo? Normalmente, a maior ferramenta utilizada pelos bancos centrais para incentivar a economia, para incentivar um determinado mercado, para criar demanda por aquele mercado, são juros, porque são os juros que financiam a produção, são os juros que financiam o crédito para as pessoas poderem comprar algum determinado produto ou bem, são os juros que fazem com que a economia como um todo passa a se movimentar. Então, quando você está lá estudando aqueles métodos, tape reading, análise técnica, e aí você tentando seguir um determinado player ou tentando definir através de um candlezinho que vai acontecer, etc., você precisa lembrar e contextualizar o que está acontecendo e tentar encaixar esse material que você está entendendo dentro de uma análise técnica onde ela mostre para você o porquê as coisas estão ocorrendo daquele jeito. Quando você tem essa percepção, a sua euforia, o seu desespero, aquele sentimento de despreparo onde você não conhece absolutamente nada, passa a criar um determinado racional. Então, por exemplo, aqui você tem uma curva clássica de oferta por demanda ou preço por quantidade, e aí você tem o deslocamento dessa curva, coisas que impulsionam essa curva, coisas que fazem com que esses preços sejam reprecificados, ou seja, coisas que fazem com que esses ativos tenham variações ou definições diferentes do que você está acontecendo em função do que está acontecendo com juros. Por exemplo, então quando o Banco Central vai lá e corta juros, ele corta juros para a produção, você vai aumentar um pouco mais a produção, vai chegar mais crédito para as pessoas, as empresas produzem mais, criam mais empregos, cria-se mais crédito, consomem mais e aí o preço dos ativos começa a se deslocar para cima, que é o que está acontecendo com a Bolsa de Valores, porque as empresas vão ganhar mais. Quando você tem uma perspectiva de que os juros eles aumentem, você traz tudo isso para baixo, ou seja, você começa a diminuir a perspectiva do preço ou valorização dos preços daqueles ativos, porque você tem uma diminuição da perspectiva de consumo das pessoas. Tudo isso vai deslocar o preço de oferta e demanda dentro da curva e vai fazer com que aqueles ativos vinculados ao que está acontecendo com a economia real, com o incentivo real, tenham uma reprecificação. E por isso você tem juros influenciando no preço dos ativos, juros influenciando no preço do câmbio e juros influenciando no seu trade, nas operações que você vai fazer de day trade. Então uma coisa muito importante bom, então aquela análise técnica de suporte e resistência serve para quê afinal? Quando você tem os suportes e resistências, na verdade você tem uma percepção, uma importância daquilo
que você consegue determinar e olhar com base nos fatos históricos, nos fatos que ocorreram lá atrás, como que os preços se comportaram, como que os preços foram precificados mediante a essa perspectiva de deslocamento. E isso vai fazer com que você veja aonde as pessoas se posicionaram para vender e aonde as pessoas se posicionaram para comprar quando estava para acontecer esse determinado movimento. Kim, mas essa curva ela é reprecificada o tempo inteiro? Sim, porque os juros futuros eles têm as perspectivas vinculadas a diversos fatores que influenciam dentro da economia. E quando você tem essa percepção, tem esse conhecimento, nem que não seja tão profundo referente à curva da oferta e da demanda, e você tem uma percepção do que está acontecendo, começa a fazer mais sentido para você, por exemplo, uma análise técnica onde você olha suportes e resistências para você tomar a decisão. Por quê? Com base no suporte é uma perspectiva econômica de reprecificação dos ativos, assim como com base numa resistência há uma possível e potencial reprecificação dos ativos para que eles caiam. Por quê? Porque mostra que os players estão negociando dentro daquela região e naquela nova região que está sendo negociado vai acertar quem determinou o fluxo através do potencial que está acontecendo dentro da economia. Quando isso ocorre de forma natural e correta, os preços dos ativos são reprecificados, tem valorização, desvalorização e a coisa anda como deveria andar. Mas há também alguns casos onde o fluxo, a entrada de investidores, ela é tão grande, que é o efeito manada, que também desloca essa curva, que vai causar pontos de grande euforia e pontos de grande depressão, que significa que houve uma precificação errada daquele determinado ativo. Então você pode utilizar sim a análise técnica com um embasamento um pouco mais amplo para você determinar os melhores pontos para você fazer tanto swing trade e operações mais de longo prazo, como também operações de day trade. Então, gente, caiu mais um mito. Quem acha que é fluxo que faz preço, ficar lendo o player tal comprou, o player tal vendeu e gosta daquele negócio de narração de rodeio, eu acho que você gosta de um show e não gosta de ganhar dinheiro, porque a estatística disso daqui joga contra você. Quem gosta de análise técnica para ficar procurando coisas que não representam um sentido fundamental, você dificilmente vai conseguir justificar. Então o que acontece? Todo gráfico é construído através de um fundamento e você não pode inventar moda dentro de potenciais figuras ou potenciais coisas que você acha que existem. O que você precisa saber é aonde os players estão vendendo ou acreditando que pode haver uma mudança de fluxo em função do que pode estar acontecendo com perspectiva de juros, tanto para você vender como para você comprar. Beleza? Mais um ponto aí para vocês no Fala Aqui.